Bem-vindo ao Minutos de Sabedoria. Eu sou o pastor Marco Antônio Pereira. Vamos juntos navegar por momentos de reflexão na Palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Os desmancha prazeres, a infidelidade de minha própria raça. Diante de Cristo e de minha própria consciência no Espírito Santo, asseguro-lhes que estou falando a pura verdade, quando digo que existe algo que me deixa muito deprimido, como uma dor que nunca vai embora. É a situação de meus irmãos e companheiros israelitas. Na verdade, cheguei ao ponto de desejar que eu mesmo fosse cortado de Cristo, se isto significasse que eles poderiam ser ganhos para Deus. Pensem no que os israelitas receberam: o privilégio de serem adotados como filhos dele, a experiência da glória de Deus, os acordos feitos com ele, a dádiva da lei, as verdadeiras formas de adoração, as próprias promessas de Deus. Tudo isso é deles. Os patriarcas são deles e, da mesma forma, em termos de linguagem humana, o próprio Cristo é deles, aquele que está acima de todos. Bendito seja Deus para sempre. Amém. O propósito divino não é totalmente frustrado por essa infidelidade. Ora, isto não significa que a palavra de Deus a Israel tenha falhado, pois vocês não podem considerar todos os israelitas como o verdadeiro Israel de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão podem ser considerados verdadeiros filhos de Abraão. A promessa foi esta: em Isaque será chamada a tua descendência. Isto significa que os filhos de Deus não são os descendentes naturais, mas os filhos da promessa devem ser considerados os verdadeiros filhos de Abraão. Pois esta foi a promessa: naquele tempo virei, e Sara terá um filho. Então, mais uma vez, veio uma palavra de promessa a Rebeca, quando ela estava grávida de 2 filhos de um único homem, nosso antepassado Isaque. Essa palavra veio antes que as crianças tivessem nascido ou feito qualquer coisa boa ou má, demonstrando claramente que o ato de escolha de Deus não está ligado a realizações humanas, mas é uma questão que depende inteiramente de sua vontade. A ela foi dito: o mais velho servirá ao mais moço. Posteriormente, encontramos uma confirmação disso nas palavras: amei a Jacó, mas odiei a Esaú. Não devemos tirar conclusões precipitadas sobre Deus. Devemos agora concluir que Deus é injusto? Nunca! Pois muito tempo atrás ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem tiver misericórdia e compaixão de quem tiver compaixão. Obviamente, esta não é uma questão de vontade sem este espaço ou esforço humanos, mas sim de misericórdia divina. As Escrituras dizem a Faraó: foi exatamente com este propósito que te levantei, a fim de que pudesse mostrar em ti meu poder e para que meu nome fosse anunciado em toda a terra. Assim, parece claro que Deus escolhe aqueles de quem terá misericórdia e aqueles a quem tornará insensíveis em seus pecados. Quase posso ouvir vocês responderem: se é assim e a vontade de Deus é irresistível, por que Deus culpa os homens por aquilo que fazem? Mas, na verdade, a pergunta é esta: quem é você, homem, para responder dessa maneira a Deus? Quando um artesão faz algo, ele não espera que o objeto volte-se para ele e diga: por que você me fez desse jeito? O oleiro, por exemplo, tem controle sobre o barro, fazendo com uma parte da argila um belíssimo vaso e com outra parte um tubo de esgoto. Será que isto não significa que Deus, embora mais cedo ou mais tarde,
deva manifestar a sua ira contra o pecado e mostrar seu controle, tem suportado pacientemente até aqui a presença de coisas em seu mundo que imploram para ser destruídas? Será que não vemos nisso o propósito divino de demonstrar os recursos ilimitados de sua glória sobre aqueles que ele considera aptos para receberem sua misericórdia, os quais muito tempo atrás planejou despertar para a vida gloriosa? Ao falar nesse povo escolhido, refiro-me a você e a mim, a quem ele chamou tanto dentre os judeus quanto dentre os gentios. Em Oséias, ele diz: chamarei de meu povo aquele que não era meu povo, e de amada aquela que não era minha amada. E acontecerá que, no lugar onde disserem a eles, vós não sois meu povo, ali serão eles chamados filhos do Deus vivo. Falando sobre Israel, Isaías proclama: se o número dos filhos de Israel for como a areia do mar, é o remanescente que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, cumprindo-a e abreviando-a. Anteriormente, Isaías havia dito: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e sido feitos como Gomorra. Atualmente, os gentios têm ido além dos judeus. Assim, que podemos concluir? Que os gentios, os quais nunca buscaram seriamente a justiça, alcançaram a justiça, aquela que vem da fé. Mas Israel, seguindo sinceramente a lei da justiça, não conseguiu atingir seu alvo. E por quê? Porque sua mente estava presa no que alcançou e não naquilo em que acreditava. Tropeçaram na própria pedra que as Escrituras mencionam. Vejam, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será envergonhado. O texto que você ouviu faz parte do livro Cartas para Hoje, de J.B. Phillips, uma paráfrase da carta de Paulo aos Romanos. Eu sou o pastor Marco Antônio Pereira e este é o programa Minutos de Sabedoria.